Olá, boa tarde, tudo bem, meus queridos alunos do Colégio São José, do quarto ano? Saudade aqui que o tio Guilherme dá de vocês. Na última semana a gente pôde um pouquinho matar essa saudade no nosso encontro, a aula foi uma delícia, obrigado pela aula. E hoje a gente vai continuar aqui as nossas aulas aqui de arte e de música e como a gente sempre sabe eu vou variando, né? Algumas aulas de música, algumas aulas de arte. E agora nós vamos retomar um conteúdo que a gente viu de artes. E esse conteúdo é a teoria das cores. Então eu coloquei aqui do lado para ajudar essa imagem. Por que eu coloquei essa imagem? Para a gente lembrar primeiro que cores primárias são aquelas três primeiras cores que a gente enxerga e são as cores da onde todas as outras são formadas. Então as cores primárias que a gente tem para a gente relembrar, a gente vai ter o azul, o amarelo, e o vermelho. E aí a gente já explicou, né, as células do nosso corpo que estão preparadas para receber essa luz, como que é feito, como que a gente enxerga, como que a reflexão acontece, tudo isso a gente já viu nas nossas últimas aulas, tá? Você pode até puxar as aulas antigas para você lembrar, é até legal. E o que a gente vai fazer aqui? Logo depois de cores primárias, a gente viu as secundárias. E as cores secundárias são aquelas que misturam duas cores primárias. Então a gente vai ter o verde, que é a mistura do azul com o amarelo. A gente vai ter o laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo. E a gente vai ter o violeta ou o roxo, que é a mistura do azul com o vermelho. E aí, a gente fechou na nossa última aula sobre cores com esses dois modelos aí de cores, as cores primárias e as cores secundárias. Então, breve revisão, cores primárias, aquelas primeiras que a gente enxerga, as primeiras cores da onde a gente forma todas as outras. Vermelho, azul e amarelo. E as cores secundárias são formadas sempre por duas cores primárias. Duas primárias dá uma secundária. E aí a gente vai ter o verde, o laranja e o violeta ou roxo, dependendo da maneira que você quiser chamar. Então tá aí o corpo de cores que a gente viu até aqui. O que eu vou começar a voltar aqui agora e falar com vocês? A gente vai trabalhar hoje duas questões relacionadas às cores. A primeira delas são as cores terciárias. O que são cores terciárias? Se a secundária era a mistura de duas cores primárias, a cor terciária acontece quando a gente mistura uma cor primária com uma cor secundária. Então eu pego uma primária com uma secundária, tenho uma terciária. Tudo bem? Então o conceito é simples. Para fazer uma cor terciária, eu misturo uma cor primária e uma cor secundária. E aí quando a gente olha no círculo ali, tá marcadinho bonitinho quais cores são essas cores secundárias. Perdão, essas cores terciárias. E como é que a gente enxerga elas? Elas são misturas também, só que elas são misturas um pouquinho maiores. Então, por exemplo, quando a gente olha no círculo lá, você vai perceber que eu tenho aqui as primárias. Eu tenho o amarelo em cima, do lado o vermelho aqui no canto, do outro lado o azul. Entre o amarelo e o vermelho eu tenho o laranja, ok? Então, se eu misturar o amarelo com o laranja, eu vou ter uma cor aqui no meio. E essa cor aqui no meio vai ser o amarelo alaranjado. E aqui que está o segredinho que eu queria contar para vocês não esquecerem. O nome da cor terciária sempre começa pela primária que foi usada. Então, amarelo mais laranja vai dar amarelo alaranjado. Entendemos como que a gente faz essa mistura? É uma mistura super legal. Se eu tiver, por exemplo, um amarelo com verde, eu vou ter um amarelo esverdeado. Acho que estamos entendendo? Se eu tiver um vermelho e um violeta, né, eu vou ter um vermelho arroxeado ou violetado. Então a gente sempre pega o nome a partir da cor primária que a gente utilizou. E aí a gente vai conseguir aí nomear essas cores. Quando a gente olha no círculo, fica facinho de enxergar. Eu tenho as primárias, eu tenho as secundárias entre as primárias, e sempre entre uma primária e uma secundária aparece a minha cor terciária, que já é uma mistura maior. É uma mistura de uma cor primária com uma secundária, e ela já gera uma mistura um pouquinho maior. Então, se a gente for olhar o círculo inteiro cromático, você consegue encontrar vários. Vou te dar uma sugestão. Pega essa imagem que eu mandei aí, que está aqui do lado no nosso vídeo, né, e observa certinho.
quais cores são as cores primárias, ele está no primeiro bloquinho, quais cores são as secundárias e quais são as terciárias. E procura nesse círculo aonde que essas cores estão. E pouco a pouco você vai conseguir memorizar. E é na verdade muito simples, é só seguir essa regra. Entre uma primária e uma secundária tem uma cor. Essa cor vai receber o nome da primária, alterada um pouquinho pela secundária. Então, entre o azul e o verde, eu vou ter um azul esverdeado. Me entendem? Então é assim que a gente faz para a gente memorizar, né, de uma forma simples, quais são as cores terciárias. Até aqui, show de bola. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai falar de uma segunda coisa que eu acho super legal, que é a questão das cores, que é a questão da intensidade das cores. E para fazer isso eu vou falar de matiz. Então dá uma olhada aqui que é. Olha só, matiz é quando eu tenho um pigmento. O que é um pigmento? É quando eu pego uma cor e transformo em alguma coisa física para eu usar. O grafite, a tinta, né? A tinta que eu passo na parede, o guache que eu passo no papel. Então toda vez que eu tenho uma cor em pigmento, não só em luz, como a gente viu, mas em pigmento, eu tenho uma matiz. Então todas as cores são matizes. Cada cor é uma matiz. As primárias, as secundárias e as terciárias. Todas são. Mas o que vai acontecer aqui que eu quero que vocês percebam a diferença? O que acontece com isso? Então, cada matiz, ela tem um tom. Então eu tenho a matiz verde, a matiz azul, a matiz amarela, a matiz laranja, a matiz amarela alaranjada, a matiz azul esverdeada e assim por diante. Tudo bem? Então, uma das características que a matiz tem é o tom da cor. Como assim? Que cor que é? Como que eu enxergo aquela cor pura? Então, isso é uma característica da matiz. A segunda característica da matiz é a intensidade. E aqui é bem legal da gente perceber que a intensidade pode ser alcançada de algumas formas. O que é intensidade? É se a cor é mais intensa ou menos intensa. De um jeito bem fácil para você não esquecer, é se a cor é mais forte ou ela é mais fraquinha, mais clarinha. Então, se eu tiver, por exemplo, um azul bem vivo, bem azul puro, ele tem uma intensidade. Mas existe também um azul clarinho, não existe? Aquele azul bem clarinho, às vezes o pessoal usa em pijama, brincadeira, mas só pra gente lembrar, tem um azul clarinho, o rosa clarinho. Quando a gente olha no céu, tem dia que o céu tá super azul, um azul intenso. E tem dia que o céu tá um azul bem clarinho, quase até abranqueado, né? São intensidades diferentes. O tom é o azul, mas a intensidade ela muda. Ela pode ficar mais intensa ou menos intensa dependendo da imagem que a gente vai ter. E isso é muito importante da gente perceber. Toda matiz, toda cor em pigmento, em tinta, ela vai ter tons diferentes, por isso que você escolhe o tubinho da tinta que você vai usar, e ela vai ter intensidades diferentes, ela vai ser mais forte ou mais fraca a intensidade dela. Nem vou falar aqui como é que a gente consegue isso com misturas, a gente vai ver mais pra frente, né? Quando a gente puder fazer uma atividade junto. Mas a cor em si, ela pode então ela tem um tom e ela pode ter intensidade mais forte e mais fraca. Tudo bem? Facinho até aqui, bem tranquilo? Então tá ótimo. Olha o que eu vou fazer agora. Queria mostrar para vocês duas obras, vou colocar uma do lado e uma do outro. Certo? Para a gente dar uma olhada aí nos tons que eu escolhi para essas obras que estão aqui, para a gente avaliar aí essa intensidade das cores. Dá uma olhadinha. Olha que legal, pessoal. Coloquei duas obras aqui, uma de cada lado. Tá? Do lado de cá, eu tenho uma obra, ela chama O Velho Guitarrista, é uma obra do pintor espanhol Pablo Picasso, e ela tem uma matiz inteira em tons de azul, né? Então ela tem azuis mais intensos e menos intensos nessa obra. E ele escolheu praticamente só essas tonalidades que envolvem o azul, essas intensidades do azul, então o tom azul em intensidades diferentes, para ele construir essa obra dele toda melancólica, uma obra diferente, né, que tem toda uma energia assim diferente, toda bonita mesmo. É uma obra muito interessante, né, e feita diferente da realidade, aquele jeito que a gente vê perfeitinho. Ela é diferente, mas ela carrega toda uma emoção nessa obra, usando o tom azul e suas intensidades.
Do lado de cá, a gente tem uma obra do Henri Matisse, é um pintor importantíssimo de um movimento chamado Fauvismo. A gente vai ver lá na frente, não precisa decorar isso não. E aqui a gente tem uma obra dele que se chama Harmonia em Vermelho. Dá pra gente perceber que em toda a obra, tanto na personagem principal que aparece, quanto em tudo que aparece em cima da mesa no fundo, ele está utilizando principalmente o tom vermelho e as variações do vermelho. Então a cor principal, a matiz principal dessa obra que ele vai utilizar aqui, do Henri Matisse, vai ser o vermelho em várias intensidades. Então, tom vermelho, tom azul, várias intensidades de azuis, várias intensidades de vermelho. Viu que legal como a gente consegue perceber que jeito que os artistas utilizaram e escolheram suas cores? E é legal que a cor que eles escolhem tem muito a ver com a emoção, com a sensação que ele quer passar, que eles querem passar nas obras. Então é muito legal, é uma ideia bem legal aí a gente tentar prestar atenção nas obras que a gente conhece, como que as cores foram usadas. E agora a gente vai para uma atividade que eu vou pedir para você fazer em casa e mandar para mim, seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu coloquei lá na planilha de vocês, tá bom? Se liga na atividade, olha que legal. Show! Coloquei aqui do lado, escrito certinho qual que é a atividade. E o que que eu quero? Quero que vocês peguem, pesquisem na internet uma obra que chame a atenção de vocês, que vocês gostam, uma obra de algum artista plástico, que vocês já ouviram falar, o que vocês acham bonito, a obra, e aí vocês vão colocar essa obra e vão escrever para mim quais foram as cores mais utilizadas ali. E aí, um segredinho. Quero que vocês falem, na hora de vocês escolherem lá o tom da cor, essa obra usou muitos vermelhos. Eu quero que vocês falem se essas cores que foram utilizadas, se elas são primárias, secundárias ou terciárias. Então vamos imaginar que você pega uma obra que tenha lá um céu azul, uma montanha verde e uma carroça passando lá meio avermelhada. Vamos imaginar assim, certo? Aí você vai colocar que as cores escolhidas foram o azul do céu, o verde e o avermelhado. Mas vocês vão falar que o azul é primário, que o verde é secundário e que aquele avermelhado é terciário. Tá? É isso que eu quero de vocês, tá? Então, escolham uma obra, pesquisem na internet uma obra que vocês gostam junto com seus pais. Vai ser até uma riqueza vocês poderem fazer isso juntos, você mostrar para ele qual que você achou legal. E aí você manda para mim a obra e as cores que estão naquela obra, se elas são primárias, secundárias ou terciárias. Tudo bem? Aguardo a atividade de vocês. Um grande abraço, tô morrendo de saudade. Até a semana que vem. Beijão, shalom!